Livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-se-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Fecha seus olhos, vamos falar bem rapidinho com o Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós te exaltamos e te glorificamos por essa oportunidade. Nós te bendizemos porque Tu és fiel, Tu és santo. Ainda que não mereçamos, o Senhor tem nos concedido oportunidade de estarmos diante da Tua presença para te louvar, te exaltar, te bendizer e ouvir a Tua voz. Ó Pai, se sinta em liberdade, porque aqui é a casa do Senhor, casa de oração, casa a qual o Senhor pode agir e fazer o que bem quiser, porque nós estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor. Toma-nos em Tuas mãos e conduza tudo, Senhor, para que todo o final, Senhor, seja resumido na glória do Senhor. Estende as Tuas mãos sobre nós e usa a minha vida como um instrumento nas mãos do Senhor. Eu me sujeito à Tua vontade, Senhor, para a glória do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Pode assentar no seu lugar. Isso. Glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, nós meditamos na palavra do Senhor Jesus aqui, onde o Senhor ele estava cumprindo o seu ministério evangelístico, levando a palavra de Deus. E onde Jesus estava a multidão com o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que era início do dia e o Senhor estava ministrando em determinado lugar. Quando o Senhor Jesus chegava, Pedro chegava da sua pescaria, porque nós sabemos que na pescaria o melhor momento é pelas madrugadas, onde o mar está calmo, onde a possibilidade de sucesso na pesca é maior. E a palavra do Senhor vai dizer então que Jesus ele avista Pedro e pede o barco de Pedro emprestado para que ele possa ministrar, já que a multidão apertava ele. Ele deu uma determinada distância da multidão e ali ele estava ministrando a sua palavra. E onde o Senhor passa, irmãos, nós podemos esperar o sobrenatural. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos parar de esperar coisas naturais, porque as coisas naturais, elas vêm de nós, e as coisas sobrenaturais, elas vêm da parte do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer então que o Senhor lhe dá uma ordenança para Pedro: Pedro, lança a sua rede. Mas eu imagino e entendo o lado de Pedro: Senhor, eu lancei a rede a madrugada inteira. E a experiência que Pedro trazia na sua pescaria fazia ele entender que aquele era o pior momento
muitas pessoas naquele lugar, não havia sossego, tranquilidade, calmaria apropriada que a pescaria exigia. E a palavra do Senhor então vai dizer que, Senhor, basicamente, outras palavras, Pedro disse: por minha conta eu não jogaria não, mas já que o Senhor está mandando, eu vou jogar pela sua palavra, porque o Senhor está dizendo. Porque o caso aqui, ele não tem recurso. E a palavra do Senhor vai dizer então que Pedro, ele joga as redes. Eu já imagino que a expectativa de Pedro era realmente não pegar nada, porque foi assim a madrugada inteira. A esperança de Pedro era nada, porque é assim que as possibilidades de Pedro ofereciam. Mas Pedro estava diante do maior homem que esteve aqui nessa terra. E a Bíblia vai dizer então que Pedro lança a rede no mar, no horário inapropriado, do jeito indevido. Pedro lança a rede. E a palavra que nós acabamos de ler vai dizer então que Pedro, ele sente a rede pesada e ele entende que realmente havia muitos peixes naquela rede. Um milagre acabava de acontecer sobre os olhos de Pedro. Um lugar que não havia possibilidade. Depois de várias tentativas, Jesus deu uma ordem. De onde é que surgiram tantos peixes? A Bíblia vai dizer que o barco de Pedro era pequeno para a tamanha quantidade de peixe que ele acabava de pescar. Irmãos, e a palavra do Senhor vai dizer que então ele faz sinal para outros colegas que tinham um barco. Eles se aproximam de Pedro, eles dividem aquela carga de peixes, porque não caberia em um só barco. E depois eles levam até a terra. E a Bíblia vai dizer então que Pedro, ele fica aterrorizado, porque aquilo para ele era de outro mundo. Aquilo para ele não era natural. Aquilo para ele realmente era algo impossível de acontecer. E Pedro, ele tinha a sua experiência. Alguém que pelas madrugadas pescava, ele compreendia como funcionava o mar, como funcionavam os peixes. Ele acabava de ver algo que naturalmente não aconteceria. E Pedro, ele se lança aos pés de Jesus. Pedro, ele se lança aos pés do Senhor, porque aquilo que ele acabava de ver maravilhou o coração de Pedro. Pedro, então, ele passa a ter entendimento da pessoa dele e da pessoa de Cristo. Ele olha para ele e vê o quão pecador ele era, o quão falho ele era e diante de quem ele estava. Acabou de entrar no meu barco o Senhor Jesus, o Deus poderoso que opera sinais e maravilhas e diante de mim. Ele acabou de fazer um milagre. Pedro, ele estava dizendo para Jesus: Jesus, nem perto do Senhor eu sou digno de estar. E o que mais me encanta é que tudo aquilo encantou o coração de Pedro. Mas o fascínio de Pedro não era pela quantidade de peixes, mas ele estava fascinado pela presença de Jesus. Pedro, ele se lançou aos pés de Jesus. Pedro reconheceu a grandeza de Jesus naquele momento. Pedro olhou para si, olhou para Jesus e compreendeu o tamanho do Deus que estava diante dele. E a Bíblia vai dizer que todos ficaram maravilhados. Todos passaram a entender: estamos diante do Filho de Deus. Do Deus que pode fazer sim todas as coisas. Do Deus que pode sim nos fazer pescar diante de um momento de impossibilidade. E a Bíblia vai dizer então que Pedro estava maravilhado, aterrorizado. Ele já tinha se lançado aos pés de Jesus. E naquele momento,
ele foi separado por Jesus para fazer parte do time de Jesus. Aquele momento o Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor vai dizer que ao escolher os seus discípulos, Jesus ele já tinha separado e orado. Então eu creio que o Senhor Jesus ele já estava na expectativa, porque quando Jesus caminhava, ele atraía pessoas. Mas como que eu vou compreender no meio da multidão quais serão os discípulos que estarão comigo, que serão os sucessores, que estarão pós a mim, para dar continuidade na minha palavra? Mas Jesus ele é poderoso. E naquele momento Jesus determinou que seria Pedro. E a palavra de Jesus vai dizer lá no versículo 10: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que naquele momento o Senhor Jesus separou, o Senhor Jesus escolheu Pedro para uma grande obra, para uma obra que nos alcançaria. A Bíblia vai dizer que Pedro, no sermão de Pedro, ele ministrou e muitas almas, se eu não me engano, 5 ou 3 mil almas se renderam aos pés de Jesus. Nesse momento cumpria a palavra de Jesus, que Jesus dizia que Pedro, você será pescador de homens, de almas. O que você fizer nessa terra vai alcançar vidas, Pedro. E ainda nós estamos sendo alcançados pelos feitos de Pedro. Mas o versículo 11, irmãos, é o foco onde Jesus vai trabalhar o nosso coração nessa noite. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pedro acabava de contemplar o maior milagre da sua vida. Eu acredito Pedro, com toda a sua experiência em pescaria, ele jamais pescou tantos peixes como ele havia pescado naquele dia de manhã. Mas naquele momento Pedro entendeu algo: Jesus vale mais que o milagre. Jesus vale mais que essa bênção. Jesus vale muito mais do que isso. E seguir Jesus naquela época era um desafio físico, talvez espiritual, devido às tamanhas retaliações, tamanhos ataques do inimigo. Mas Pedro largou tudo. A Bíblia vai dizer tudo. O que será que era tudo para Pedro? Família, seu trabalho, e foi atrás de Jesus. Aprender com o maior mestre e dar continuidade naquilo que Jesus começou no seu ministério terreno. E quando eu orava ao Senhor, o Senhor colocava algo no meu coração a respeito dessa palavra, porque quando Deus me deu essa palavra, eu perguntei para Deus: Deus, por que eu vou ministrar essa pesca milagrosa no culto a qual o Senhor colocou no meu coração de avivamento? E Pedro falou algo, o meu Pedro falou algo para mim assim, que Deus ele nunca erra nos propósitos dele. Quando nós fazemos tudo debaixo da oração e da bênção do Senhor, não tem equívoco ou engano, porque ainda que eu falhe, o Senhor ele permanece correto e certo em tudo aquilo que ele faz. E o Senhor colocou algo no meu coração para ministrar sobre essa noite, porque há um tempo atrás eu estava fazendo um questionamento constante para Deus. Eu perguntava para Deus: Deus, por que a nossa geração quer tão pouco o Senhor e quer tanto as bênçãos que o Senhor pode te dar? Porque a nossa geração é tão atraída pelo material e é tão fraca espiritual.
Eu perguntava para Deus: Deus, como é que a gente pode fazer para a igreja, para as pessoas desejarem o Senhor mais que tudo nessa vida? Como que a gente pode causar um despertamento nas pessoas para que elas possam sentir o quão grande, o quão precioso é ter a graça do Senhor, é ter a glória do Senhor, é sentir a presença do Senhor 24 horas por dia, é você andar na rua e chorar porque você sente a presença do Senhor. E eu perguntava para Deus: Deus, por que as pessoas não querem isso? Porque elas não sabem valorizar o que é te ter. E talvez para elas é mais importante receber uma bênção material, ou uma casa, ou um carro, porque talvez elas nunca tenham experimentado um tiquinho de nada da sua glória. Porque quando eu vou ver Moisés, ele está diante do povo, e o pedido de Moisés: Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Eu vejo Moisés orando no monte, e ele vai dizer assim: Senhor, o pedido de Moisés não foi: Senhor, eu quero chegar logo na terra prometida. Senhor, envia mais maná, envia mais diversidade de comida. Nós queremos conforto, nós queremos comodidade. O pedido de Moisés no monte: Senhor, eu quero ver a sua glória. Aleluia, Jesus! Oh, aleluia, Jesus! Aleluia! Moisés, ele já havia presenciado milagres que o Senhor tinha feito. Moisés já tinha visto o alimento cair do céu. Moisés já havia tocado na rocha e saído água. Mas Moisés queria mais, porque Moisés entendia que cada pouquinho a mais da presença do Senhor era algo maravilhoso, ainda que ele estivesse no deserto. Aleluia! Eu vejo Salomão. O Senhor virá para Salomão: Salomão, pode pedir tudo. Senhor, me dá sabedoria. Porque, irmãos, a gente pode ser inteligente, as pessoas podem ser inteligentes e capacitadas para conquistar aprendizado, pode ter o QI alto, é assim que falam, né? O QI alto, estudar e aprender coisas extraordinárias, mas a sabedoria, ela não se aprende lendo livros, porque a sabedoria é de dentro para fora, a inteligência é de fora para dentro. Ou seja, a sabedoria quem pode dar não é o homem, não é o estudo, é só o Senhor. E Salomão estava pedindo algo que só Deus poderia dar a ele. Eu vejo Davi, irmãos, diante dos seus inimigos sendo perseguidos, e a oração de Davi vai para o Senhor: Senhor, pode tirar tudo, tira tudo de mim, mas não tira de mim a tua presença. Ele não estava preocupado que poderia ser perdido. Davi era rei. Ele estava colocando em jogo o seu trono, a sua família, o seu poder, porque para ele a presença do Senhor era algo muito mais valioso do que poder nessa terra. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. E eu perguntava para o Senhor: por que é que não buscamos por tais coisas com tamanha intensidade? E quando eu olho para a história desses profetas, ao fazerem essa oração, as coisas não ficaram mil maravilhas, muito pelo contrário. Muitos deles passaram por problemas. Pior ainda. Aí o Senhor falava ao meu coração assim que nós queremos que Deus faça tudo. Nós pedimos Deus força para orar e esperamos a força vir. Vai vir do céu. Um dia do nada eu vou acordar e vou orar 3 horas. Mas quando nós pedimos força para orar, o nosso primeiro passo tem que ser o quê? Dobrar o meu joelho e se esforçar para orar. Senhor, me dá entendimento na sua palavra.
Eu estou orando 10 anos por isso, até hoje eu não entendo nada. Mas você pegou a Bíblia, você se sacrificou, se esforçou para fazer aquilo acontecer na sua vida. Porque nós queremos que Deus faça tudo. Eu vou acordar e vou ler a Bíblia e já vou entender tudo. Vou ser o mais sábio, porque Deus já prometeu isso para mim. Mas hoje o Senhor está nos convidando a nos posicionar, para que nós possamos ver a glória de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Tiago: achegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Quando o Senhor está falando isso, nós precisamos prestar bastante atenção, porque o primeiro passo ele é meu, o primeiro passo ele é seu. A Bíblia não diz: o Senhor vai chegar a você e você dá um passo para Deus. Não. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Engana-se quem pensa que a nossa caminhada com o Senhor, nós sempre vamos fazer o que nós queremos, nós vamos viver coisas maravilhosas. Nós precisamos entender que a caminhada do Senhor, ela possui as suas provações. Jonas não queria ir pregar em Nínive, não queria. O Senhor deu outra escolha para Jonas? Não deu. Elias, ele fugia de Jezabel, ele estava cansado, ele estava fadigado. O Senhor vai dizer para Elias: Elias, sai da caverna. Os profetas do Senhor não tiveram opção. E essa palavra falou muito ao meu coração. O Senhor me exortou muito, porque eu passei um momento com o Senhor e que o Senhor mostrava coisas, eu achava pesado demais para dizer, revelações pesadas demais para entregar. E eu sempre falava com Deus: Deus, usa outro profeta. E eu saía dos lugares e Pedro falava assim comigo assim: que Deus tenha misericórdia de você, tomara que Ele use assim outro profeta para falar, porque senão o Senhor vai cobrar de você. Porque a gente quer fazer a parte boa, não queremos fazer a parte que às vezes nos causa um pouquinho de desconforto. Mas o Senhor, Ele está te despertando nessa noite para que você viva intensamente com o Senhor, para que você experimente da glória do Senhor, para que você entenda que as coisas lá do alto, elas vão te proporcionar muita alegria, muito mais alegria do que as coisas dessa terra. Porque às vezes muitas pessoas, elas são atraídas pelas bênçãos materiais, mas elas vivem assim eternamente. E quando as coisas não acontecem da maneira que ela espera ou da maneira que ela sonha, ela se frustra, porque ela não experimentou da tamanha presença do Senhor. Porque aquele que conhece a presença do Senhor, ele passa pelo vale, ele passa pelo deserto, mas ele sabe em quem ele está firmado. Eu fico imaginando os profetas do Senhor. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele conversava com Deus face a face. Então quando Moisés pede para ver a glória de Deus, ele sabia o que ele estava pedindo, porque para Moisés não tinha nada de mais valor que isso. Moisés, ele foi criado dentro da casa de Faraó, ou seja, Moisés, ele tinha todas as regalias e Moisés já conhecia todas as coisas. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele era conhecedor de toda a ciência, ou seja, Moisés, ele era inteligente. Então no momento em que ele está na presença do Senhor, Moisés, ele faz o pedido mais importante e que todo homem, toda mulher deve buscar: Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero ser cheio da tua presença. Aleluia, Jesus. Porque quando você experimentar um pouquinho de nada da presença do Senhor, você vai alcançar algo que essa terra, esse mundo, ele não entende, não vai compreender.
Porque, irmão, você está na presença do Senhor. Você tem buscado a presença do Senhor. Você está num lugar, numa igreja onde o verdadeiro evangelho é ministrado. Você tem que ter fome e sede pela presença do Senhor. Você tem que ter necessidade da presença do Senhor, como alguém que acabou de correr 10 quilômetros e precisa de um copo d'água. Essa é a sede que você tem que ter da presença do Senhor. Não pode morrer em você a necessidade de se derramar na presença do Senhor. Quantas pessoas já perderam o desejo de ouvir a voz do Senhor, de ser despertado pelas madrugadas? Quantas pessoas não têm mais desejo de orar e chorar na presença do Senhor, de ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas não têm mais desejo? Irmão, eu quero dizer, se você perdeu esse desejo, você perdeu tudo. Porque o Senhor pode te proporcionar tudo aquilo que você almeja, ainda vai faltar algo, porque a sua alma geme e clama pela presença do Senhor. E as suas realizações, elas não terão valor nenhum se você não tiver a presença do Senhor. O Senhor hoje está te convidando a voltar a ter sede pela palavra do Senhor. O Senhor está te convidando hoje a ter fome e sede da presença do Senhor. O Senhor está te convidando hoje para que você possa se abrir, para que o derramar da presença do Senhor venha estar sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor está despertando essa igreja hoje. Se você quiser receber o avivamento, pastor Rafael ministrou aqui que o Senhor tem preparado um avivamento sobre essa igreja. Entenda que não é qualquer um que vai receber o avivamento do Senhor, não. Aqueles que não têm fome e sede da presença do Senhor não receberão o avivamento, porque avivamento é arrependimento, é transformação, é desejo, é fome pela presença de Deus. Lá em Atos 2, quando o Espírito Santo ele foi derramado e tinha muita gente lá fora que não conseguia compreender, é assim que estarão aqueles que estão dentro da casa do Senhor e não está aberto para o Senhor. Vai zombar, vai achar estranho, porque não compreende, não está ligado no céu. E nessa noite o Senhor convida você a se preparar, porque o avivamento vai chegar e queira você fazer parte disso, porque não tem experiência na sua vida, não importa o que você já tenha vivido, que pague a experiência de ser cheio da presença de Deus. A Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus, que estavam todos reunidos num só lugar, num só propósito, na mesma fé. Conheceram Jesus, sabiam o que era estar na presença do Senhor Jesus. E ali veio um som, um barulho, como de um vento forte. Só um barulho. E depois veio o Espírito Santo sobre aquele lugar. E aquelas pessoas começaram a ser cheias da presença de Deus. O Espírito Santo começou a tomar corações, o Espírito Santo começou a tomar bocas, e as pessoas estavam lá fora, não compreendiam o que é que está acontecendo. Esse povo ficou louco. Mas tem que estar no lugar, tem que estar na posição, tem que conhecer Jesus, tem que andar com Jesus, porque esse foi o critério para aqueles homens de Atos 2. Se você quer receber o avivamento do Senhor, passe a desejar a presença de Deus. Passe a entender que o Senhor, a presença do Senhor é maior do que qualquer coisa que você esteja buscando. Jesus vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Aí o homem vai dizer, sim, eu conquisto sim sem Jesus, eu tenho um carro. E muita gente vai dizer, né, isso aqui não foi Deus que me deu não, foi o meu suor. Isso aí não é nada. Para Jesus, bens materiais, coisas terrenas, não é nada. É nada.
porque as melhores coisas não estão desfrutando, que é viver da presença do Senhor. E é essa presença que o Senhor quer derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida nessa noite, para que você possa viver na plenitude da presença do Senhor, para que você possa andar e ver que os seus problemas não é nada, ver que tudo que você passa é pequeno, porque bom mesmo é andar com a presença do Senhor Jesus no seu coração, é ter Jesus na sua vida, é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, Jesus! Oh, maravilha, meu Deus! É essa graça que Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. Meu filho, você tem tudo. A minha presença habita em você. Essa dor sua aí não é nada. Esse espinho na sua carne não é nada. Meu filho, você tem muito mais do que qualquer pessoa, porque a minha graça está sobre a sua vida. Você me tem, meu filho. E essa presença que o Senhor quer derramar sobre a tua igreja. Muitas pessoas estão frustradas e decepcionadas dentro da igreja, porque ainda não conheceram o que é ser cheio da presença do Senhor. Passa a entender que ainda que o seu problema material não seja resolvido, ainda que a sua bênção material ela não chegue, você não precisa disso, porque a presença do Senhor te basta. A graça do Senhor te satisfaz. O Espírito Santo do Senhor, ele te preenche de todas as formas. O inimigo vai se levantar contra a sua vida, mas você está coberto pela presença do Espírito Santo de Deus. O inimigo, ele se levanta, você continua andando. O inimigo te afronta e você continua andando. Você continua marchando, porque a presença do Senhor, ela está sobre a sua vida. A partir daí você não é um velho homem, você é uma nova criatura. Você é a casa do Senhor, você é o templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor quer te encher, o Senhor quer te preencher, arrancar esse vazio, essa dependência sua de coisas terrenas, de coisas que não pode valer nada, e quer te encher da presença dele, para que você passe a olhar esse mundo apenas como uma matéria que vai ficar aqui quando você for embora, como se você estivesse num hotel. Aquela cama ali não é sua, nada ali é seu. É apenas um lugar para você se acomodar enquanto você não vai para sua casa. Irmão, esse mundo não tem que caber nós mesmos, não. Esse mundo não tem que ser bom para nós mesmos, não. Só é bom para quem é casa. A nossa casa é no céu. O nosso lar é a morada que Jesus está preparando. Não tem que ser bom mesmo, não. Não tem que ser agradável, não. Quando o Senhor Jesus falar que vai levar você, agradeça a Ele. Está indo embora para sua casa, está indo para o seu lar de glória, morada que Jesus está preparando desde a fundação do mundo. Essa é a casa sua, meu irmão. Aquelas paredes que você mora é só um hotel. A sua casa está sendo preparada pelos reis dos reis, Senhor dos senhores. Pare de ficar encantado com o milagre. É maravilhoso, a gente adora a Deus e os milagres sim acontecem para que o nome do Senhor seja glorificado, mas passe a amar mais aquele que está realizando o milagre, porque afinal não é sobre mim, não é sobre você, é sobre quem está operando o milagre. Pedro parou de olhar para a rede e começou a olhar para Jesus. Ele se lançou a Jesus. Pedro não estava preocupado quanto dinheiro ele arrecadaria, quantas pessoas ele alimentaria.
Jesus, eu não sou digno da tua presença. Porque ele entendeu diante de quem ele estava. E você já entendeu, você tem vindo na igreja, você tem participado do corpo de Jesus, você entendeu diante de quem você está. Você já conseguiu compreender a grandeza desse Deus, a qual você chama de meu Deus? Ou você está encantada demais com a bênção que Ele te deu? Porque Jesus, Ele é maior que isso. Ah, mas eu já ganhei isso. Jesus, Ele é maior que isso. Ele é o dono de todas as coisas. Quando Ana foi abençoada, ela vai dizer: Senhor, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que exalta, Tu és o Deus que humilha, Tu és o Deus que levanta, Tu és o Deus que abaixa, Tu és o Deus que enriquece, Tu és o Deus que empobrece. Ana estava dizendo: o Senhor é tudo. O Senhor é o meu sim, é o meu não. O Senhor é que faz todas as coisas. O Senhor é o meu dia calmo, mas também vem do Senhor o meu dia de tempestade, porque afinal a minha vida, ela pertence ao Senhor. Meu irmão, passa a viver assim. Essa vida, que essa matéria não é minha, ela é do Senhor. Então o que o Senhor proporcionar para que ela viva, ela vai viver e dando glória a Deus. Porque eu tenho o Senhor, e ter a presença do Senhor é bom demais. É honra, é privilégio que pessoas desse mundo não vão conhecer. Essa honra não vai conhecer. Ter a presença do Senhor é o mais alto nível que você pode chegar na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é a maior conquista que você pode ter nessa vida. Eu não sei qual é o seu sonho, mas eu quero te dizer que ser cheio deste Deus é maior que tudo que você vai viver. Ter uma experiência com esse Deus é algo que você vai lembrar por toda a sua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé.